Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 10 de novembro, começa mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Claro, para você ficar muito bem informado com as principais informações que giram em torno desse que é um dos principais pilares da economia brasileira. Nos destaques do programa desta segunda-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe desapropriar terras produtivas para fins de reforma agrária. A intenção aí é para evitar, algumas irregularidades, se é que a gente pode dizer, coisas que estão dentro da legislação, porém, será que são morais? A gente já falou muito sobre isso por aqui, envolve MST, claro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso já e no início do programa. Também no programa de hoje, segunda-feira, dia 10 de novembro, hoje começou oficialmente a COP30, com o intuito aí de debater financiamento, transição energética e adaptação. A gente vai falar sobre isso e como que essas informações elas já estão circulando, como é que foi esse início, Lula com suas falas, o que o presidente Lula falou, como é que foi esse primeiro dia e também como é que está sendo esse primeiro dia de COP30, se o Brasil está representando ou não. A gente vai falar sobre isso por aqui. A gente fala também sobre o plantio da soja no Brasil. Como é que anda aí essa fase de semeadura da soja, que já está atrasada? Produtores, principalmente da região maior produtora no Brasil, região centro-oeste, principalmente no estado de Mato Grosso, reclamando da falta de chuvas. Chove, porém pontualmente, tem regiões aí que já sinalizam um replantio. Enfim, vamos falar sobre como está esse momento de plantio da soja da safra 25-26. O programa só está começando, fique conosco. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agro. Faço o convite aos nossos analistas. Ele que é analista de negócios aqui do Agrodebate, o seu Bianco, está conosco. Seja bem-vindo a mais um programa, seu Bianco. Boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite, doutora Daiane. Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aí mais uma semana se iniciando. Vamos ver se principalmente se a COP30 aí, não sei se esse era o tema que você ia me chamar, mas... Eu ia falar sobre isso, né? A gente falou já na semana passada qual a expectativa. Agora a gente vai trazer umas falas aí e ver se de fato o Brasil está representando ou não, hein, seu Bianco? É uma grande reunião, mas como se fala no ditado principalmente de pessoas influentes, quando você não quiser decidir nada, você faça uma reunião com muitas pessoas, é uma grande reunião. E aí não se decide nada, todo mundo dá uma opinião, mas não fica definido nada. Para mim, a COP30 vai ser bem isso. Eu lembro de trabalhos de escola, Daiane talvez também, né, que nós estudamos junto. Eu não sei se vai vir na tua memória, Daiane, mas nos trabalhos de escola era assim, hein? Vamos sentar para decidir tal coisa. Pronto, nada era decidido. Seja bem-vinda a nossa analista de agronegócio. Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite, telespectadores. Jossan, é verdade. Você tem razão. As reuniões com mais de 7 alunos era para virar piada, brincadeira, tudo menos o assunto principal, né? Então, tá parecendo a COP. Vamos lá, então, tem muita coisa para a gente falar nesse programa, são essas informações e outras ainda a serem debatidas. Então, eu faço convite ao nosso telespectador. Vamos debater o agronegócio? Daqui a pouquinho a gente fala de COP30, a gente começa falando de um assunto que já é uma preocupação antiga. A gente ia discutir sobre ele na semana passada, até porque é um projeto de lei que foi aprovado na quarta-feira, dia 5, que é o projeto de lei 4.300
357 de 2023, e esse projeto de lei ele proíbe desapropriar terras produtivas para fim de reforma agrária. Daiane, a gente já falou muito sobre isso por aqui, né? Você sempre foi uma defensora disso, porque uma terra que está sendo produtiva, cumprindo o seu papel social, e às vezes por conta de uma irregularidade, aí tem muita gente que fica de olho só esperando um mínimo deslize, um mínimo errinho, para ir lá e abocanhar aquilo que já está pronto. Ninguém quer começar do zero, assim como começaram muitos produtores rurais que, em alguns casos, estão perdendo suas terras para a reforma agrária. Veja essa excelente aprovação desse projeto de lei. Eles estão de parabéns em ter levado a fundo, né, e conseguido êxito aí nessa votação. A gente sabe da preocupação dos produtores que tem tantos anos, gerações e mais gerações, cuidando de uma propriedade em que iniciaram lá desde a da abertura, catação de raiz, passaram grandes perrengues, né? Porque iniciar não é fácil para quem está começando, mas quando a terra já está pronta, já é produtiva, é fácil, né? É fácil um aproveitador chegar ali na propriedade, invadir, entrar, e tentar achar algum defeito para desapropriar aquela propriedade, né, que já está rodando muito bem, obrigada, já é lucrativa, já é rentável. Todo mundo quer entrar no ônibus e sentar na janela, né? É bem assim que acontece. Só que essa lei, ela vem com uma grande importância, porque a gente já tem, né, Jossam, o direito de propriedade garantido na Constituição Federal. Só que essas instituições e algumas ONGs, elas tinham tentado relativizar esse direito de propriedade, que é um direito garantido, né? E isso estava levando até inconstâncias, conflitos, porque o proprietário não quer perder a sua área. E no meio de uma invasão e é uma coisa irregular, às vezes havia conflitos, né? Então, até para parar com essa insegurança para os produtores rurais que estão há muito tempo gerando emprego, gerando renda, gerando imposto, trazendo a função social, né, que é tudo isso, e também cumprindo com as legislações. E a gente sabe que no meio de uma situação dessas, a gente tem também outro quesito, que é a segurança alimentar. Essas pessoas que normalmente são invasoras, elas estão ali para tentar plantar, produzir, na maioria não, né? Elas só querem revender, ganhar um dinheiro ali e sair dali, de qualquer jeito, porque ficar de sol a sol não é fácil. A gente fala produtor rural como se fosse tudo mil maravilhas, mas a gente sabe que não é só sentar dentro do trator com ar-condicionado, o sol é muito quente, as preocupações são constantes, diárias, então o produtor não precisa ter mais preocupações, né? Além de que ele já planta, dependendo do sol, dependendo da chuva, do tempo, do clima e tantas outras condições, né, que influenciam o negócio dele. Então, ter mais uma insegurança não era justo. Então, muito bem fez a frente parlamentar, junto com a Câmara dos Deputados, ter aprovado, né, essa lei que proíbe a desapropriação. Mas só que você viu, Jossam, dentre os números que mostram, mais de 100 pessoas votaram contra essa lei. Então, para a gente ver que aqui no Brasil as conversas e as falácias, elas vão ganhando uma proporção tão grande que elas vão virando verdade. Então, as pessoas já veem o agronegócio como algo ruim do Brasil. O Brasil não é mais terra do futebol, é terra do agronegócio, é terra do alimento, é terra da oportunidade. Mas, para essas pessoas que investiram lá atrás, é preciso ter respeito, é preciso ter direitos garantidos. E esse pessoal tem lutado para isso. Eu acho muito justo que seja garantido mesmo. É mais do que necessário, nesse momento, a gente ter uma frente que defenda aí o agronegócio e essas pessoas que investiram vidas, eu falo descendências até, né? Não dá para falar que é só uma vida, que são vários, né? Vai passando de geração em geração
aquele contínuo. Então, nada mais justo que ser garantido isso para eles. Aproveitar que a Daiane falou de números, os números da votação que aconteceu na Câmara dos Deputados na semana passada foi assim, 287 votos a favor e 113 votos contra. E isso, vamos lembrar que ainda é na Câmara dos Deputados. A matéria é encaminhada para o Senado e precisa de uma sanção presidencial ainda. E quando a gente fala de sanção presidencial, a gente está falando de presidente Lula, de partido PT e, consequentemente, ligando uma coisa a outra, MST. Seu Bianco, analisando todo esse contexto, Senado, sanção presidencial, e aí, será que passa? Será que passa no Senado, na tua opinião? Como é que vai fazer na hora que chegar na mão do Lula? Assina, não assina? O que vira daí para frente, na sua opinião? Eu acho que passa e acho que o presidente Lula também assina. Porém, eu penso muito que isso aí estamos enxugando gelo. Essa lei ela vem para dar segurança jurídica, certo? Mas se nós não tratar com muito rigor, principalmente os estados, esses invasores de MST, se não tratar como invasor mesmo, eu acho que dificilmente vai se conseguir ter êxito. Pensamos numa desapropriação dessas, ou numa invasão, todo mundo sabe que isso é, bem dizer, um assalto à mão armada. As pessoas entram na força e tiram aquela terra que elas alegam que está ali sem produzir ou improdutiva. No meu entender, isso também nós podemos dar exemplo como o quê? Como uma casa, um carro, uma bicicleta. Você tem um carro seu, você adoeceu alguém da família que era o cara que saía sempre com esse carro. Então, como esse carro está parado, será que vai dar direito às outras pessoas dizerem que necessitam desse seu carro para eles, porque eles não têm um carro, então eles querem ter esse carro? Esse carro, a sua bicicleta, a casa mesmo que tu tem. Morreu o patriarca de uma família. Esse setor, e a Daiane também pode comentar muito bem sobre isso, essa casa vai para o inventário a definir com quem dos herdeiros vai ficar essa casa. Enquanto não houver essa decisão, fica sem a casa fechada. Mas isso não dá o direito do vizinho ou qualquer um entrar lá dentro e dizer que essa casa, por não estar ocupada, eu ocupar essa casa. Essa casa custou dinheiro para alguém, essa casa foi o suor de anos e anos de trabalho para alguém. E os herdeiros, que são filhos desse patriarca que morreu, são os detentores desse direito. Então, de nada adianta a gente achar que vai ter sucesso essa lei. Se esse invasor dessa casa, ou dessa bicicleta, ou desse carro for querer tomar na mão forte tua, se a polícia não executar, se o judiciário não der garantia disso, que volte a essas pessoas que têm o direito, não vai adiantar nada. Por isso que eu falei até que é enxugar gelo. Então, o que tem que ter? O governo do Mato Grosso, principalmente, está tendo um ótimo rigor em cima de prováveis invasões. E não está tendo, então. Se a polícia, se o governo tiver mão firme, acredito eu que não haverá invasões e não haverá esses futuros questionamentos de querer desapropriar terras, mesmo que sejam produtivas ou improdutivas. Daiane. Bianco trouxe algo que a gente tem vivido muito na pele, né? É que, a depender de cada governo que entra, parece que as normas elas vão se modificando, né? A ideologia ela vem tomando conta e não é isso que tem que acontecer. As leis já existem, elas são pré-existentes aos governos e elas têm que ser respeitadas. E para isso, a gente precisa da força policial, muitas vezes, né? Para que seja executado quando não cumprido uma lei, quando é determinada. Mas cada governo, né, tem influenciado diretamente na atuação dessas litigâncias, e a gente tem visto que é necessário cada vez mais o fortalecimento num conjunto geral das nossas leis, nossos direitos, da nossa Constituição como um todo.
E a gente vê que o que a gente discute aqui é algo que é lógico. E parece que essas narrativas, elas vão tirando até os princípios da legalidade, da lei, vai se alterando, as pessoas vão relativizando as coisas que eram certas. Porque, para mim, quando você tem uma escritura registrada, você é o proprietário, você é dono, a não ser que você exerça alguma coisa, uma ilegalidade, você não tem como você perder aquilo, né? Não tem como você perder simplesmente porque alguém quer aquilo, ou porque um grupo quer entrar ali e fazer, exercer outro tipo de direito que não existe, porque quando começa o meu direito, termina do outro, né? Então, se eu tenho direito a uma propriedade, as outras pessoas não vão ter. Então, esse direito é meu, não é das outras pessoas. A gente não pode relativizar um direito por falácias, por narrativas. Então, eu vejo que isso acontece muito no Brasil. Entre um governo, é fortalecido determinado aspecto. Entra outro, eles relativizam. Isso não pode acontecer. E a gente sabe que, independente de quem esteja governando, as leis precisam prevalecer. E agora a gente está vendo que estão tendo que fazer projeto de lei e lei para garantir uma coisa que já está na Constituição, né, que é o direito à propriedade. Onde já se viu isso? Aonde que nós vamos parar com tudo isso? A gente vê que tantas coisas têm acontecido no Brasil que nos preocupam, e uma delas é a reforma tributária. A gente fala isso porque ela já está às portas, batendo, né? E também falo para que o produtor rural que tenha a oportunidade se informe sobre a reforma tributária. Parece que o Brasil ele vai sentando muito e aceitando as coisas, por isso que tem acontecido esse tipo de relativização. A gente não precisa se conformar, a gente tem que ir atrás dos nossos governantes, dos nossos representantes, para garantir nossos direitos. Daiane, se encaminhando para finalizar, aproveitar que estou contigo aqui ainda, não perguntei para você, né? E aí, qual é a sua opinião? Passa, não passa? E a sanção presidencial? Justo, a gente precisa, né, ter a aprovação ainda do Senado, né? Foi só a Câmara dos Deputados que aprovou, foi uma aprovação que foi largamente aprovada, mas ainda tiveram os contras, né? Eu acredito que essa lei passe da forma que está, afinal de contas, ela não fere nenhum princípio constitucional, nenhuma lei constitucional, nenhuma norma. Então, dificilmente eles reprovariam da forma como está, porque ali é puramente o direito, né? Está dizendo duas vezes. Como que fala quando você diz duas vezes a mesma coisa, né? Está replicando algo que já existe. Então, está dizendo duas vezes. Então, eu acredito que da forma que está, não tem como não ser aprovado, né? Mas vindo do governo Lula, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas espero que seja aprovado da forma que está. Muito bem, seu Bianco, algo a concluir, senão a gente continua por aqui. Eu queria completar, mais ou menos nessa ideia que a doutora falou, é o problema de documento, né? Que há uma escritura que você tem de uma área rural, isso já foi assinada por governo estadual, governo federal, seja INCRA, quem foi quem vendeu isso? Quem vendeu para você foi um desses governos. E aí a família toda lutou em cima. E aí depois não vale nada uma escritura. Então, cadê o direito de você ter essa propriedade, se é aquilo que está na escritura, se é o seu direito? Então, você tendo esse direito documental, né, isso é o que mais teria que ter valor. Não adianta, se alguém vai lá embaixo de sua área, você mostra a escritura para o juiz, automaticamente o juiz deveria dar uma liminar para a polícia, vai e retire. Mas não é isso que a gente vê no Brasil, daí tramita 10 dias, 20 dias, um ano, despesas muitas altas para esse proprietário. Então os problemas são inúmeros, e esse é o Brasil que infelizmente funciona assim no Brasil, é o Brasil sendo o Brasil.
os conflitos, o terrorismo, que a gente já citou bastante por aqui, né, que acontece, são pessoas aí em cima da sua terra, muitas vezes armadas, ameaçando, enfim, causando um caos. A gente já mencionou também matando animais já para ser como uma espécie de um sinal, né, tipo, olha aqui, ó, o que eu sou capaz de fazer, olha até onde eu posso chegar. Então isso é terrorismo, né, Daiane? É uma forma de ameaça, né, Jossan? Um terrorismo, assim, que é até injusto, porque muitas vezes a gente fica esperando a decisão judicial e a gente até entende que muitas vezes o judiciário não quer se meter num problema tão sério assim, fica com receio de muitas vezes dar uma sentença contra um grupo desses, ou muitas vezes a gente vê também a população, esse pessoal mesmo mal intencionado, utilizando como ferramenta até indígenas que têm uma proteção especial. A gente viu aquele caso aquela vez do Paraná, que já tinha várias decisões liminar para retirar, né, fazer a retirada, desapropriar indígenas que estavam na propriedade, mas a polícia não podia cumprir a determinação judicial. Então, o que a gente vê? Que esses grupos, eles, mal intencionados, às vezes utilizam dessas pessoas, né, que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo lá, e eles se aproveitam disso. Imagine quanto tempo, quanto custo, né, que a gente tem até uma retomada novamente dessa propriedade, e os estragos que foram feitos, eles não retornam, né, Jussan? Vai cobrar de quem? Do MST? Dificilmente, né? Muito bem, seguimos o programa. Daqui a pouco eu convido vocês mais uma vez, porque no próximo bloco a gente fala de início de COP30. Começou hoje, segunda-feira, né? A COP30 em Belém, no Pará. São 194 países reunidos aí para debater emergência climática, e Lula fez o seu primeiro debate, a sua primeira fala durante a cerimônia de abertura. A gente vai acompanhar o que ele disse, vamos analisar esse primeiro dia de COP30 no Brasil. E a gente também fala da Itália, que está ajudando o Brasil a promover os biocombustíveis. Isso pode ser bom dentro da Europa, né? Mas será que a Itália sozinha consegue nos ajudar? O intervalo é rápido, a gente já volta. O Agrodebate dessa segunda-feira, dia 10 de novembro, está de volta, e hoje é dia de COP30, né? Começou, portanto, a 30ª edição da COP30, né? Que é a conferência das partes aí da convenção, enfim, contra das mudanças climáticas, né? Então, essa convenção ela vem aí reunindo aproximadamente 194 delegações para debater emergência climática. Começou hoje, o Brasil sendo palco, né, do mundo aí perante a isso. De início, os nossos analistas, que eu já vou convidar para fazer parte aqui da nossa bancada, lá no comecinho do ano, acho que até no ano passado a gente já debatia a COP30 já, né? E o tempo passou, parece que passou rápido, né? Eu achava que ia demorar, mas passou muito rápido. De repente a COP começando hoje. O medo maior era de que nós fôssemos receber outros países e ser rechaçados aqui, né? Mas aí a gente começa a analisar, e é claro que a COP vai até dia 21 de novembro, são 11 dias aí, portanto, tem mais dias aí para a gente analisar o que é que vai rolar, mas nesse primeiro dia, o que é que a gente viu? Por enquanto, uma cerimônia de abertura que contou, claro, com a fala do presidente brasileiro, que não é presidente, mas representando a nação que está recebendo a edição. Então Lula teve fala aí durante essa cerimônia de abertura. O presidente fez um discurso, ele falou sobre mudanças climáticas, mencionou até mesmo o tornado no Paraná, que aconteceu aí na semana passada. Teve falas aí também como vencer o negacionismo,
o que pode... eu estava acompanhando, inclusive, ao vivo, pela transmissão no YouTube, que quem de casa aí também quiser acompanhar, existe aí uma transmissão que enquanto tem cerimônia está sendo transmitida ao vivo lá no YouTube, eu convido a quem tiver interesse, mas achei um pouco branda essa fala do presidente Lula, por mais que ele tenha trazido, né, esses pontos aí, vencer negacionismo, falou que é mais barato cuidar do clima do que fazer guerra. Então, mas assim, a gente tá vendo aí, olha, ele tá um pouquinho brabinho ali falando, mas eu achei até ele educadinho demais, fez uma brincadeira com um prato típico ali do Pará. E, seu Bianco, se ele fosse mais duro, não seria um bom anfitrião? Então, para ser um bom anfitrião, ele tinha que ser educado, ou talvez poderia ter cutucado mais, ter ido mais além, ou talvez durante esses dias aí haverão mais oportunidades. Como que o senhor avalia aí? Presidente Lula fez esse discurso, foi um pouco brando na minha opinião, e é claro que a gente até mencionou por aqui, a Embrapa tem um espaço lá, a Green Zone, que é a Zona Verde, é um espaço da Embrapa, mostrando dados e muita coisa que o Brasil está à frente de outros países. Então, na sua opinião, seu Bianco, é a maneira correta de se agir ou poderíamos já ter começado de outra maneira, já que quando é para falar do Brasil, ninguém tem papas na língua, né? Jossan, eu não assisti todo o discurso dele, porém eu acho que ele foi muito brando, não precisaria falar em tom rústico, nem a gente pegar e querer que ele desagravasse pessoas aqui dentro. Mas eu acho que a cobrança daquilo que o Brasil daquilo que a agricultura brasileira a cobrança deveria ser feita num tom mais alto e também enfatizado num tempo maior. Falou-se de diversas coisas que desnecessárias, no meu entender. Então não precisava falar isso. Agora, ele deveria ter citado muito bem que os combustíveis fósseis são o problema do mundo. E que nós, como Brasil, e que nós, como Amazônia Legal, e que aquilo que nós preservamos e aquilo que o produtor brasileiro preserva é o que está salvando o mundo. E aí também eu vi no tom dele que ele pediu um financiamento para isso. Eu acho que não pode ser financiamento, eu acho que tem que ser uma taxa, igual você cobra um imposto ou uma taxa, desses países ricos, principalmente, que poluem mais, ou desses países que produzem combustíveis fósseis e de quem usa esses combustíveis fósseis, isso deveria ter uma taxa, um valor, e revertido principalmente para quem? Para o produtor que preserva. O produtor tem lá 10, 20, 50 hectares de preservação, vai direto, porque senão todos esses recursos que virão para a COP30 ou para o ambiente ou para o meio ambiente, não quê, isso aí não vai parar na mesma conta que foi aquele dinheirinho dos aposentados lá dos velhinhos. De repente, essas mesmas pessoas que vão pegar esses recursos se vierem até o Brasil. Então, esses recursos já deveriam ser destinados um tanto por hectare de quanto que se preserva, que é isso, que se troca o CO2 por vamos dizer, essa renovação desse CO2. Então, quem é que preserva, quem é que teria o direito desses recursos? O produtor brasileiro que preserva e que tem a sua reserva legal. Inclusive, eu já vou mencionar aqui agora, mas é mais um ponto para o nosso próximo assunto, que é sobre o que o senhor Bianco mencionou, dos combustíveis fósseis. Eu não tinha conhecimento desse número, eu fui descobrir hoje, inclusive, né, que o uso de combustíveis fósseis como petróleo e carvão representa 75% das emissões de gases que causam efeito estufa e aumenta a temperatura do planeta. Aí, isso segundo dados da plataforma Climate Watch, e
Aí vem a agricultura com 11,7%, resíduos com 3,4%, processos industriais 4%, desmatamento e mudanças de uso da terra e das florestas 2,7%. Mas, Daiane, se for para todo mundo na pitaco, no aquecimento global, etc., então vamos ter que tirar os carros de todo mundo, que daí o problema parece que vai ser resolvido. Jussan, sabe o que é esse discurso climático, essa relação de tempo? O que a gente vê é que quem grita mais fala mais alto e tem a vez, no caso de relação climática. O que eu percebi em todo esse discurso? Que a gente consegue ver que a Europa é um dos grupos que mais polui e é o grupo que mais cobre o Brasil. A União Europeia cobre o Brasil demais sobre desmatamento, sobre moratória, sobre todas essas outras situações. Paulo, se você puder tirar o áudio do discurso, que está me atrapalhando na fala, por gentileza. Ah, tá. Abaixar o fala volume. do Lula ali falando. Tá tirando. O que a gente percebe, Jussan, é que a Europa, por exemplo, não move sequer o menor esforço para a redução das emissões. O que a Europa tem feito de verdade? Vamos fazer uma comparação, né? O que eles fazem? Eles utilizam combustíveis fósseis. Eles estão agora tentando transacionar com os carros elétricos. Mas você sabe qual que é a preocupação deles em retirar os carros elétricos? A indústria. Eles não querem perder a indústria. Qual que é a preocupação real deles com o clima? Eles não estão nem aí, eles estão preocupados com a indústria deles, com o dinheiro deles. Eles não querem implementar os biocombustíveis lá porque eles estão preocupados com as indústrias automobilísticas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A Itália está tentando implementar os biocombustíveis lá, porém a Itália não tem uma representatividade ainda, porque a gente sabe que dentro da União Europeia, né, são vários outros países e a Itália tem uma representatividade ainda baixa. Então a gente vê que na Europa biocombustível nem é pensado em fazer um biocombustível como alimento. Lá biocombustível não é biocombustível de alimento como a gente faz aqui, sendo que nós temos estoques e condições suficientes para fazer biocombustível também para a União Europeia. É possível fazer isso. É possível que a Europa se adapte, mas eles não querem isso. Por quê? Eles não estão preocupados com a mudança climática. Olha o que eles estão preocupados. Você falou que o uso e modificação do solo representa 2%, e todo mundo está batendo na tecla dos 2%, quando esses 75% deveriam ser questionados e alterados. O Brasil, para falar a verdade, é o que menos polui, é o que menos emite e o que mais está sendo cobrado. Essa é a verdade. Por quê? Porque fala mais baixo, Jussan. Porque grita menos. Porque comunica errado. Eu faço especialização, eu já estou na minha 3ª especialização em Direito do Agronegócio. E você sabe o que eu percebo? Que os professores litigam contra o agronegócio. A verdade é essa. Eles ficam o tempo todo, igual umas matracas, desmatamento. Eles só sabem falar isso. Só sabem falar isso, como se o Brasil fosse o pior dos devastadores da terra. Gente, o Brasil comunica isso. Essa falácia, ela já virou uma verdade. Professores, doutores já estão ensinando isso. Gente, contra fatos não há argumento. 75% vem de combustíveis fósseis. Vamos alterar o quê? A fonte, o problema são os combustíveis. O Brasil já tem migrado dos combustíveis fósseis e já tem utilizado amplamente os combustíveis. A gente tem já combustível de etanol, que é de milho, que é sustentável. A gente já tem os combustíveis sustentáveis, já temos até os biodiesel, que já está sendo implementado no nosso país. Agora, nós estamos atacando 75%, enquanto eles não atacam os nossos 2% e não fazem nada com relação aos 75%. Nada. Exatamente nada.
e eles ficam com dificuldade de aceitar os combustíveis sustentáveis. Dificuldades por quê? Porque vai prejudicar a indústria automobilística, que agora que está sendo fortalecida, é uma baixa parcela. Eles estão preocupados com dinheiro, ninguém está preocupado com mudança climática. Mas o Brasil não entende isso. E esses comunicadores, eles aceitam algo como verdade, só que eles não se afirmam em números. Se eu tenho um gráfico que tem um problema, eu tenho que começar pelo o que mais tem causado problema. E o combustível fóssil é o que mais causa. Mas não, Jossam, é muito difícil você competir ou você querer retirar do mundo os petroleiros, né? Porque o lobby é muito forte, porque é muito grande. Você não consegue atacar. Eles têm um poderio muito grande. Agora vamos atacar o quê? Vamos atacar a ponta mais fraca, os 2%. Vamos atacar o agronegócio. Né? O que a gente tem visto é que a gente tem pagado uma conta que não é nossa. Essa conta não é brasileira. Nós temos a maior floresta ainda, uma das maiores, que são terras que são agricultáveis, porque as outras podem até ter mais floresta, mas não são agricultáveis. A gente tem a Rússia, que é um exemplo, que só tem floresta em lugar que não tem a menor condição de ter produtividade, né? São geleiras, verdadeiras geleiras ou terras que não são agricultáveis. Nos Estados Unidos também, as reservas lá são terras que não são agricultáveis. Lá não existe APP também. Então a gente vê que o mundo que a gente vive aqui, ele é descompasso do mundo que eles cobram da gente. Cobram do Brasil coisas que não são reais lá fora. As pessoas cobram sobre mudança climática, mas eles não querem fazer nada sobre mudança climática. Você sabe o que é isso, Jossam? É lobby. É lobby para vender mais, porque as pessoas acreditam. Eu tenho um professor que falou sobre a cota de mercado de carbono, né, que eles já estão querendo colocar na bolsa de valores o mercado de carbono para descarbonização. E daí ele questionou, né, para que vocês querem essas cotas, empresas? Aí simplesmente para dizer para os consumidores, olha, a gente se preocupa, a gente compra a cota de mercado de carbono, de descarbonização. Então isso é lobby, isso é bonito, isso vende, né? Isso vende muito bem. Mas a realidade é que ninguém quer parar a sua indústria, ninguém quer descarbonizar, ninguém está preocupado com o meio ambiente, todo mundo está preocupado com a economia. Agora a gente está aceitando goela abaixo toda vez discurso de mudança climática, sendo que o nosso país é um dos que menos afeta isso. Só que a gente tem que aceitar, né? Entendendo como se fosse mudança climática a responsabilidade do Brasil. E os outros vão reflorestar o que eles já abriram? Eles vão fechar as indústrias, vão parar os carros? O que eles vão fazer para isso que eles estão cobrando do Brasil? Né? A gente não vê esse tipo de retribuição. Até quando é algo que é viável, que é possível, que são os combustíveis, né? Combustíveis renováveis, sustentáveis, aí eles não querem, porque eles já têm os carros elétricos e a indústria vai ser prejudicada com isso. Então, veja só como que a gente fala, né, é uma expressão, como são hipócritas, né? Na hora de cobrar, cobram muito bem, obrigada. Mas na hora de fazer, não querem fazer nada. Então está na hora do Brasil também mudar o seu discurso enquanto país que é sustentável, sim. Primeiramente, queria parabenizar a fala da Daiane, que eu achei excepcional. Foram palavras muito certeiras, Daiane, e de maneira muito didática para a gente todos entenderem. E já aproveito para falar de um ponto que você trouxe, que é a parte da comunicação errada. E isso me fez, seu Bianco, analisar a COP também e ficar com aquele medo que o senhor estava antes. Por quê? Veja bem, a gente está lá em Belém, eu estou acompanhando no YouTube, eu vejo também que não são muitos, uma considerável expressão, um número um número grande de pessoas aí assistindo, enfim. Não sei o quanto que a mídia está reproduzindo isso, com qual qualidade que a mídia de grande massa está disseminando as informações. Visita de outros países até aqui. A gente está falando, eu acho que mais dentro da mídia aí,
Mas a parte diplomática, a vinda de um representante político, foi assim assado, os dois conversaram e etc. Mas o ponto principal, eu acredito que vai ficar para quem visitar o espaço da COP30, porque lá estão expostas as principais ideias mais revolucionárias e em prol da mitigação desses gases que causam efeito estufa. Então, as grandes medidas, elas estão lá dentro. Se nós não compartilharmos o que está lá dentro para o resto do mundo, ou pelo menos para o resto do Brasil enxergar, nem mesmo os nossos colegas brasileiros conseguirão, assim como a Daiane mencionou, a exemplo aí de docentes que têm compartilhado informações que são replicadas e que muitas vezes são inverdades. Talvez acabe que, se essas informações não chegarem à grande massa brasileira, também não vai ter adiantado de nada, seu Bianco. Eu vejo, conforme a Daiane falou, desses docentes, desses professores, eu vejo assim que são brasileiros lutando contra o Brasil, torcendo que o Brasil vá mal ou deixando, talvez estejam ganhando algum recurso para se falar mal. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Nós não queremos que fique falando bem do agronegócio, apenas e tão somente que se fale a verdade. Então, aí é muito difícil que os brasileiros mesmo ficam falando mal do próprio Brasil. Daiane falou também que 2%, só 2%, né, da agricultura que tem o problema do CO2. Porém, eu não sei se tem nesses dados também, mas a própria agricultura não tem a contrapartida. Vamos dizer, nós plantamos lá, nós temos o problema que foi transformada a mata em soja. Essa soja também, ela tem folhas e ela, a cada ciclo dela. Então, não sei se está dentro dessa conta aí, né? Mas são esses grandes problemas. A Daiane falou também que a voz do presidente Lula estava atrapalhando ela. Para mim, a voz, atos e ações dele também me atrapalha e me atrapalha muito. Então, mas é ele que é o presidente, vamos fazer o quê, né? Deixa o barco seguir. Agora, em si, falando também só dos combustíveis fósseis e para transformar isso nos combustíveis renováveis, nós entendemos que não dá da gente dizer que amanhã tem que tirar fora todos os caminhões, carros a óleo diesel, a gasolina. Não tem problema. Deve-se até ficar, porque também nós, produtores rurais, também precisamos desses caminhões, carros e máquinas. Porém, se eles são os poluidores, deve-se pagar uma taxa em cima do quê? Nesse combustível que vem, ou nesse carro, ou nessa máquina, deve ter uma taxa disso, um valor, um imposto, para que o produtor rural que preserva seja ressarcido. Por quê? O CO2 que é dessas máquinas ou desse combustível, ele é eliminado por quem? Pela floresta. E a floresta quem é que preserva? O produtor. Então, urgentemente, nessa COP30, o que é que deveria ser feito? Que o presidente falasse isso, que o presidente dissesse que nós fizemos isso e que os combustíveis fósseis são prejudiciais. Porém, a gente sabe que o presidente Lula é muito defensor de automóvel. Ele surgiu no sindicato lá em São Bernardo do Campo, nos sindicatos lá das indústrias automobilísticas. Então, ele não ia nunca e não vai falar nunca de atos que prejudiquem mesmo o próprio setor onde ele foi criado e onde ele, vamos dizer, onde ele surgiu. O meu sonho mesmo é que tivesse dentro da COP30 um tempo suficiente para a ProSoja, para representantes da agricultura, falassem e contassem toda a realidade da agricultura brasileira, de tudo o que nós fazemos, o que nós produzimos. Dessa maneira, eu acho que o mundo iria pelo menos comentar menos que a própria agricultura é prejudicial.
Talvez a solução fosse trocar os carros pelas carroças. Mas daí, quem sabe, ainda a Europa vai começar a apontar. Vai falar que os arrotos dos cavalos ou dos bois estarão trazendo aí mais problemas para o mundo, Daiane. Mas já tem a conversa do pum do boi, né, Jussan? Então não adianta a gente achar que isso está muito longe da realidade, que essa conversa já roda aí nas mídias, né? E você sabe o que é o principal, Jussan? É que a gente tem, aqui no Brasil, a gente ainda vê que a realidade da população jovem, que é a maioria, ela escuta muito influenciadores que não têm a menor noção do que acontece na agricultura, que desconhece mesmo. Então, é muito levado a essas falácias, essas narrativas que vai formando a nossa grande massa. Então, as pessoas não conhecem a realidade e essas pessoas que muitas vezes, esses docentes mesmo que são estudados, eles produzem esse tipo de material porque já acreditaram nessa verdade, né? Então, são artigos científicos formados, baseados na ideologia que muitas vezes gira e acaba tomando conta, né, do nosso Brasil. A gente vê que não só aqui dentro a gente tem essa falácia, em universidades, em outras coisas, como fora do Brasil também, esse recado é dado muito mal dado. Está parecendo até um telefone sem fio, né? Que você fala, a agricultura é boa, vai chegar lá no final, a agricultura é outra coisa, que não é boa. Então, está parecendo o fato que está acontecendo. Tanto é, Jussan, que quando a gente tem comitivas estrangeiras que vêm através da ProSoja, pesquisadores ou pessoas que fazem intercâmbios também, eles ficam impactados com a sustentabilidade da agricultura, com o nosso país, com as reservas, porque eles ouviram falar de uma coisa que não existe. Eles falam que a gente é muito ruim com o meio ambiente, que a gente não tem prática sustentável. Quando eles chegam aqui e se deparam com a realidade, é muito chocante. Mas para isso a gente tem que começar a mudar esse discurso, né? Começar a falar e a disseminar a verdade, porque é ela que tem que prevalecer. A gente tem que investir mais em formação dos professores, investir mais na comunicação. Isso que vocês estão fazendo aqui, Jussan e Bianco, isso é algo que vai mudando a realidade e as pessoas vão começando a entender qual que é a realidade do agronegócio. Vocês estão de parabéns pelo programa e por trazer sempre a verdade aqui, temas e matérias que são importantíssimos do agronegócio, para que a população entenda que o que a gente vê muitas vezes nem sempre é verdade, né, nas grandes mídias aí e por esses influenciadores. E para que as pessoas vão a campo e conheçam a realidade. Se elas estão com dúvida, Jussan, aqui elas estão em casa. É só ir ver e conhecer. A gente não está falando de algo que é distante, né? Mas se a pessoa não conhece, muitas vezes ela fica com dúvida, vai lá e conhece, vai numa propriedade e vê como que funciona a realidade. Aí não vai ter nenhuma dúvida mais. Sabe, Daiane, que enquanto falava de comunicação, né, e levar essa informação para todo mundo, eu pensava em falar justamente o que você acabou de falar. Eu aqui gostaria de agradecer a vocês e parabenizá-los por trazer todos os dias aqui, né, disponibilizarem do tempo de vocês para durante 1 hora por dia a gente trazer essa quantidade de informação aí para esclarecer muita coisa na cabeça de muita gente. Eu, inclusive, já fui atingido pelas falas de vocês, já adquiri muito conhecimento por aqui e sou grato por isso. Espero que o nosso telespectador também, que goste desse conteúdo, que no final das contas é para a gente trazer a verdade. Vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje e na volta a gente fala sobre a Itália, que está ajudando o Brasil aí, ó, a falar mais, a promover o biocombustível na Europa. Será que é suficiente? Assunto que a gente já estava conversando, já vou me emendar. A gente já volta. O Agrodebate dessa segunda-feira, dia 20 de novembro, está de volta. 10 de novembro. Já estou lá na frente, 10 de novembro.
Calma, o ano ainda não acabou, hein? Vamos lá. A gente fala agora de Itália, que a Itália está dando uma forcinha para o Brasil quando o assunto é biocombustíveis, viu? Ela está ajudando o Brasil a promover os biocombustíveis lá na Europa. E essa colaboração entre diplomatas brasileiros e italianos, ela tem se tornado muito importante, até porque a Europa é muito resistente, e quando a gente fala Europa, tem muito a ver com a Alemanha, é muito resistente em relação ao uso de commodities, no uso de grãos que possam ser utilizados para alimentação, e esse é um longo de um discurso, mas que a gente pode tentar resumir ao máximo por aqui, seu Bianco e Daiane Kirnev, porque é um assunto importante. A gente estava falando aí no bloco anterior sobre sustentabilidade, sobre COP30, clima, etc. E a Itália ela não tem um poder tão grande quanto a Alemanha dentro da União Europeia. E eu estou mencionando a Alemanha porque a Alemanha ela não é muito a favor do uso de biocombustíveis, porque você vai moer um milho, que o milho poderia alimentar o mundo. Só que só para tentar resumir, eu fiz algumas buscas também para tentar esclarecer esse assunto. E o milho, vamos usar o exemplo do milho, que para a gente no estado de Mato Grosso está muito próximo, né? No caso do milho, ele não vai tirar a alimentação de ninguém, ele não vai. E, inclusive, ele vai trazer mais desenvolvimento, porque o DDG, que é aquele subproduto na fabricação do etanol do milho, ele vai gerar alimento para galinha, para porco, para gado, enfim, que isso tudo vai gerar mais alimento. Então, isso não vai gerar um problema alimentar no mundo, né? Então, quando a gente analisa isso, seu Bianco, na sua opinião, a Alemanha pode frear mesmo aí essa tentativa de de implementar e promover o biocombustível dentro da Europa, ou a gente já deve ficar feliz pela Itália estar dando essa mãozinha? Inclusive os italianos aí, vai saber se não são seus conterrâneos, sei lá. Conterrâneos. Jossan, a Itália ela está vendo a eficiência brasileira e ela está querendo copiar, e automaticamente isso é muito bom para nós. A Alemanha talvez seja um pouquinho mais resistente, por quê? Principalmente a indústria automobilística dela, ela tem aquela tendência de que a gasolina para a indústria automobilística para ela é muito melhor. Mas a tendência, isso do mundo e a eficiência do Brasil nesses biocombustíveis vão provar para o mundo que existe só vantagens em cima disso. São renováveis, eles vêm com essas falácias de que vai faltar comida, porque, então poderia se fazer o biocombustível só de produtos que não sejam derivados de culturas alimentares, né? Que daí tirariam fora quem? O soja, o milho, principalmente esses produtos aí. Isso só falácias para quê? Para ficar adiando esse poder que o Brasil vai ter em cima de combustíveis e que é o futuro do mundo. Então, no meu entender, eles simplesmente estão adiando. Já a Itália já viu isso, já está dando, vamos dizer, a mão para o Brasil. Para quê? Para que ela saia na frente. É igual nós hoje começarmos a dizer ou falar mal de um celular da indústria, seja da indústria chinesa ou da indústria norte-americana, criando-se problemas. O celular é ruim para o mundo por causa da bateria dele, nós iríamos criar alguns problemas assim. Não é. Por que é que eles vendem um celular para nós ou por que é que eles vendem algum produto deles? Porque eles têm qualidade, porque nós gostamos do produto deles. Então é isso que o Brasil deve fazer, mostrar que nossos produtos têm qualidade, e aí o Brasil, a agricultura brasileira vai com certeza dominar o combustível no mundo inteiro. Penso eu que esse futuro está bem próximo.
Só para complementar, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, informações do ano passado, 2024, apenas 2,5% da produção mundial de grãos é destinada à produção de biocombustíveis. 2,5%. Então são números que não chegam nem a fazer cócega, né, Daiane? E aí no Brasil, ó, menos de 10% da soja e nenhuma cultura alimentar essencial são desviados para a energia. Se o Bianco pediu a palavra, pode deixar ele. Só para complementar, só para completar aí, se o Brasil está com esse poderio, vamos dizer, da gente poder fazer esses produtos, fazer esse 2% da produção que estamos gastando, tirando da alimentação da população, mas, no meu entender, é menor ainda, porque nós estamos tirando um produto e sobra outros produtos. É igual se faz o álcool do milho, porém o DDG não é jogado fora. O DDG ele é um produto que vai ainda na alimentação de outros animais. É um quebra-cabeça e você vai montando ele, tira um pouquinho dali, mas você gera muito mais alimento. Daiane. Realmente, quando a gente vê essa questão da União Europeia se preocupar tanto com questões ambientais, mas não se preocupar com os combustíveis, né, fósseis que eles utilizam. E o que a gente vê lá, grandemente, é a eletrificação de carros. Mas será que o carro elétrico ele é bom assim para o meio ambiente? E essas baterias? Será que elas são sustentáveis, renováveis? Aí fica a pergunta, né? A Alemanha está preocupada na eletrificação porque ela já tem as indústrias, né, de produção automobilística. E a gente sabe que esses países eles estão mais preocupados mesmo com a economia e com a indústria deles. Não é tanto com o meio ambiente, como eu já havia falado. Sei que o nosso tempo está curto, o Jossô já deve estar encerrando. A gente pode falar novamente desse assunto, né, Jossô? É um assunto muito interessante, sobre trazer mais dados. Isso que você trouxe é muito interessante para a gente poder equalizar, para o público entender que essa busca deles em desmatamento muitas vezes é por competição da agricultura, porque o produtor brasileiro ele compete de uma forma muito eficiente, muitas vezes que eles não conseguem. Então eles boicotam de uma outra forma, exigem algo que não existe e muitas vezes a população em si vai aceitando essas falácias. Mas a gente fala novamente, né, Jossô, em outro momento, mais profundamente. Infelizmente a gente tem que cumprir um horário, né, para que, enfim... E aí, o nosso tempo já acabou, o tempo de hoje acabou, mas a gente tem muito tempo, todos os dias tem 1 hora de debate, a gente vai arrumar tempo para falar isso outra vez. Daiane, obrigado mais uma vez pela sua participação, sua contribuição. Obrigada, Jossô, muito obrigada, Bianco, também. Obrigado a vocês, telespectadores que nos assistem, e tenham uma excelente semana. Seu Bianco, obrigado. Obrigado, Jossô, obrigado, Daiane. A Daiane esqueceu do Pietro e mas ela ainda vai mandar um abraço. Obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Vai, Daiane. Um beijo, Pietro, um beijo, Lavínia, beijo. Isso aí, para não dar briga. Ó, rapidão, a gente não falou hoje sobre como está o plantio da soja, vai ficar para amanhã, mas só para atualizar, 61% no Brasil, e daí a gente vai ter dados de Mato Grosso também. Até mais, gente. Obrigado. Até amanhã. A você que está assistindo a gente, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com mais 1 hora de debate agro. Até lá.